Olá, está no ar mais um almoço da quarentena. Essa quarta-feira promete operação da Polícia Federal no Pará e uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro relacionada ao caso Marielle. Aqui comigo, Mara Luque. Tudo bom, Mara? Tudo bom, Miriam? Hoje a Boa gente está com o tarde a programa todos. gravado, mas o chat está ativo. Você pode deixar o seu comentário que nós vamos interagir com vocês. Ô, Mara, eu queria saber o que você vai fazer hoje depois desse almoço. Depois desse almoço, eu vou falar sobre investimentos para os membros do canal. Começa hoje esse nosso conteúdo estendido sobre investimentos, riscos, enfim, tirar dúvidas, um bate-papo que a gente tem feito. A gente está aumentando a programação para os membros do canal. E também vou escolher um vinho, Miriam, porque essa é outra novidade que a gente vai trazer aqui. A gente fez uma associação com a Ariel, que é um mendocino raiz, que vai falar para a gente sobre vinho e está trazendo uma parceria especial com os membros do canal My News. Muito bom. E também tem uma novidade que é um programa da Mara e do Tabet juntos. A gente tem uma chamadinha aí. Vamos rodar, Edu? Olá para você, amigo, nossa amiga aqui do My News. Pois é, eu e a Mara temos uma novidade incrível para você. No dia 17, eu e ela vamos fazer um bate-papo sobre empreendedorismo digital. Nesse momento aí de quarentena, de pandemia, isolamento social, é a área que mais cresce. A gente vai falar sobre isso num programa especial no dia 17 para você, não é isso, Mara? Como empreender na internet. Eu, quando resolvi montar o canal, o que eu fiz? Fui atrás do Tabet, porque, como ele mesmo diz, ele chegou aqui quando isso tudo era mato. E aprendi um monte de coisa, e fazendo nesses últimos 2 anos e meio My News, aprendemos ainda mais coisas que a gente vai partilhar com vocês. Porque, afinal de contas, o que essa pandemia nos mostrou é que o mundo é digital. E empreender na internet vai ser a solução para uma série de desafios que vão aparecer agora na pós-pandemia. Você tem curiosidade sobre esse assunto, se você quer saber como a sua empresa pode se tornar digital do dia para a noite, como você pode fazer para evitar prejuízos, não perder dinheiro. Onde achar o dinheiro, né, Tabet? Porque onde tem achar o dinheiro que patrocinam projetos na internet. A gente vai falar sobre isso também. Essa solução pode estar muito mais perto do que você imagina, tá aí na tua frente, ó, agora, digital, que nem a gente está falando aqui com você, pela internet. Então, dia 17, eu e Mara Luque vamos fazer esse bate-papo muito legal para quem é membro do canal. Então, se você é membro, vem com a gente. Se você não é, vira membro, porque vai valer muito a pena. A gente está imperdível esse programa, eu quero muito assistir. E hoje tem ainda o médico Luiz Fernando Correia e o nosso convidado é o escritor carioca premiado. A obra dele já foi publicada em 17 países e traduzida para mais de 15 idiomas. Alberto Mussa, roda a vinheta. Obrigada pela sua presença aqui no almoço. Obrigada pela presença aqui no almoço da quarentena, Mussa. Não, eu que agradeço, para mim é um prazer. Olá, Mara. Obrigado. Oi, Mussa, bem-vindo. Tudo bem? Fala. Eu queria começar dando essa notícia que a Polícia Federal fez uma operação hoje chamada Parabellum, que investiga a compra de respiradores sem licitação público. Um dos alvos da operação é o governador Helder Barbalho, do MDB. A PF fez buscas nas secretarias de saúde, no Palácio do Governo, empresas, na casa do governador, e me chamou a atenção. Você tem um interesse por línguas, o que você acha desses nomes? Eu acho bem criativo. Normalmente eles são bem criativos, né? O Parabellum também é um tipo de arma, se não me engano, é um tipo de espingarda, né? Sim. Então você usava muito antigamente, acho que no cangaço e tal, eles usavam a tal da Parabellum, né? E isso está em sambas que falam de crime, sobre criminalidade, sobre bandidagem e tal. Ele de vez em quando me lembro de um partido até que tinha um dos versos terminava com Parabellum, lá do fundo de quintal e tal. Então eles são criativos, é legal.
Vai ver, Me quem estava diverti no muito. comando dessa operação era um sambista e a gente não, E não não sabia, né? sabe. Não sabemos. Bom, e tem outra operação, essa da Polícia Civil, aí no Rio de Janeiro, Mussa, que está ligada ao caso da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Hoje pela manhã, a polícia prendeu um sargento do Corpo de Bombeiros, Maxwell Simões, que seria o dono do suposto carro utilizado para transportar as armas utilizadas no crime. Isso porque Uhum. eles pegaram as armas e depois levaram para jogar no mar. Esse rapaz já tinha sido ouvido nas investigações quando o Rony Lessa e o Elcio Queiroz foram presos no ano passado, né? Mas essa operação chama-se Submersos. E, Mussa, a casa do sargento tem sinais explícitos de riqueza, né? Que não condizem muito com o patrimônio de um policial que é de Uhum. baixa patente. Mara, você Uhum. queria falar alguma coisa sobre isso? Não, é porque é recorrente isso, né? A gente, nas operações que a gente tem visto e casos policiais, é recorrente você ver policiais com sinais exteriores de riqueza, enfim, e que a gente tem que tomar um certo cuidado para falar sobre isso, porque é muito complicado se acusar alguém, mas o fato é que tem que se explicar, né? Porque que tem que chegar lá para a Receita Federal e explicar por que eu ganho tanto e tenho um patrimônio maior, né? De onde vem esse dinheiro? Tem que ser explicado. Agora, é recorrente isso. Recentemente teve o caso da médica que foi espancada porque denunciou uma festa e arranhou um carro, e o carro era de um policial e era um carrão, enfim, eu não entendo nada de carro, para falar a verdade, mas eu lembro que na matéria chamava atenção para isso, que o carro era um carro que era incompatível com o salário de um policial militar. Eu lembro de uma história de muitos anos, entrevistando um banqueiro no Brasil, e de um banco estrangeiro, e ele me contou uma história que demitiu uma pessoa, um executivo, porque chegou na garagem do banco, lá onde eles guardam o carro e tal, ele foi pegar o carro dele e viu o carro desse executivo, que era um carro importado numa época em que você não tinha as facilidades para se comprar carro importado, enfim. E ele falou assim, olha, o sinal exterior de que eu sabia quanto ele ganhava, eu sei qual é a renda dele, porque trabalha aqui no banco que ele era o presidente. E ele demitiu por causa disso. Ele falou que era incompatível os sinais de riqueza dele com a renda que ele tinha no trabalho. Isso pode virar um problema. Moça, pode virar um romance isso? Eu estou lendo o seu compêndio. Aliás, eu comecei pelo último, pela Biblioteca Elementar. Fantástico, fantástico. Obrigado. Ele conta diferentes crimes no Rio em diferentes épocas. É uma viagem, é muito legal. Esses elementos rendem novas obras, Mussa? Como vocês mesmos estão mostrando na prática, né, com todas essas notícias sobre operações policiais, então o melhor lugar para um escritor policial morar é no Rio de Janeiro. Sempre foi, né? Então é tranquilo, aqui é um lugar que você tem histórias e que você tem a sua imaginação é fomentada pela própria vida. O Rio é uma cidade muito violenta, sempre foi, né? Desde que ela surgiu por conta de uma guerra, né? Surgiu no meio da guerra, por causa dessa guerra, e foi um epicentro, né? De onde se desenvolveram uma série de massacres, né? Os primeiros grandes genocídios que aconteceram no Brasil, grande parte deles saiu do Rio de Janeiro, né? Como foi o caso dos Tupinambás, né? Os Tamoios antigos, então eles foram massacrados aqui em função da aliança que eles tinham com os franceses, e o governo português então resolveu promover, né? A exterminação praticamente completa dessa população. Então, assim, aí depois vieram os africanos, a cidade se transformou na capital, né, no século XVIII, né, da transferência da Bahia para cá, e aí, então, aí que tudo piorou, efetivamente, porque como centro, então, do poder, né, o Estado, então, ele exerce a sua repressão, sempre contra o mais pobre, né? Dentro do próprio poder, como você mesmo observa, né, as ações, as investigações para descobrir se há um criminoso, se há alguém que
que comete algum delito, né? Normalmente de natureza econômica, mas que envolve outros tipos de delito, né? A gente vê que isso caminha muito lentamente. É como você falou, o privado, né, que chega na sua empresa e identifica um problema como esse, ele imediatamente toma providência. O Estado ele tem, é natural também, uma lentidão maior porque tem que seguir uma série de regras, né, que são as regras legais. Mas não pode ser tão lento assim, não pode ser tão condescendente assim com essa situação, né? E isso não é só na polícia, né? Isso é em todas as esferas do governo. Moça, você foi, pouca gente sabe, mas você foi auditor fiscal da Receita Federal, né? Um grande escritor dentro da Receita Federal. Quer dizer, na Receita Federal, você via esse tipo de situação, de patrimônios que não... Você percebe em alguns casos, né? O problema é que é justamente isso. Eu acho que você tem existem muitas pessoas que são honestas, né? Só que os desonestos eles acabam fazendo mais barulho, né? E eles acabam também, digamos assim, contaminando a imagem. Então, eu acredito que a polícia, por exemplo, ou seja na Receita, em qualquer órgão, na Câmara dos Deputados, né? Entre os ministros, né? Você tenha pessoas dignas, pessoas que estão ali trabalhando, que têm uma vida... Até porque também ser criminoso não é uma coisa muito simples. Você precisa enfrentar riscos, é algo que não é... né? Não é qualquer um que vai dizer, eu não sou criminoso porque eu sou bonzinho. Eu não sou criminoso porque ser criminoso é perigoso, né? Você tem que ter... Você tocou num ponto muito relevante para essa discussão, porque é exatamente isso. O que acontece no Brasil é que o risco-retorno está muito favorável a você tomar risco. Se você está do lado, se você tem que fazer isso. Se você está do lado do poder, né? Porque o Estado nosso, como ele é muito ainda... O Brasil é um país ainda colonial, ele tem a mentalidade colonial, né? Ele tem os instrumentos, o Estado, ele é todo voltado apenas para reprimir aqueles que incomodam, né? Os que mandam, né? Então, assim, é cartorial, né? Ele é patriarcal, então todos esses vícios eles continuam. Então ele funciona muito bem para reprimir o pobre, né? Isso funciona bem. Você vê que a polícia até se excede, né? Quantas pessoas que, por exemplo, ficam presas... Outro dia mesmo estava conversando a respeito de uma pessoa conhecida nossa aqui, que teve um parente que ficou 5 anos preso, porque roubou um saco de tomate. 5 anos. Mas por que 5 anos? Foi condenado? Não, ele ficou preso. Ficou preso 5 anos. Ele não foi processado. Quer dizer, está lá um inquérito, lá o processo. Ele ficou preso, foi preso preventivamente, ficou 5 anos lá, porque não teve um juiz de execuções penais para retirar aquela pessoa, porque não tem um advogado, um defensor público, né, para impetrar um pedido de habeas corpus até o julgamento. Então, são casos assim. Então, o Estado é muito rigoroso com os mais pobres, né? E isso é uma herança, eu acho, que desse isso cria um outro problema, né? Porque prendemos muito e prendemos mal, né? O que aí acarreta um excesso de população carcerária. Você ensina as pessoas a serem criminosas, né? A cadeia é uma escola do crime. Você entra ali por um crime menor, né? E acaba se saindo de lá uma pessoa com uma tecnologia para praticar uma série de outros delitos, né? Porque ela aprende, tem que se envolver, senão não sobrevive. Então, assim, são uns dramas humanos muito sérios, né? Mas é isso, a gente vive num país bem difícil, né? Por isso que a gente tem que tentar... Fala, Miriam. Eu queria puxar... você é uma pessoa muito curiosa, né? Uma caixinha de surpresa. Você já foi auditor da Receita, você estudou árabe. Para mim é incrível uma pessoa que conseguiu aprender árabe para traduzir poemas. Eu queria que você contasse um pouco do seu processo de escrita. Eu li que os títulos dos livros são uma coisa muito importante. Olha, eu, assim, só para falar um pouquinho sobre isso, não é nenhum milagre, porque o árabe é uma língua simples, né? Ele é uma língua muito bonita, mas é uma língua simples, não tem a dificuldade, por exemplo, de um tupi, por exemplo, né? Só as letras é que são diferentes. Porque eu estudei... Então é simples para você, né, moço? Não é porque eu estudei, eu me formei, né? Eu seria doutor, eu cheguei a ser mestre em linguística na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu projeto de vida, antes de ser escritor, antes de entrar para
o serviço público, e antes de pensar que eu fosse sair, o meu projeto era ser um professor universitário. Eu entrei estudando literatura, me apaixonei por linguística, estudava linguística histórica, que é um ramo da linguística chamado paleolinguística, que é a reconstrução de línguas pré-históricas. Então, o linguista, ele não é um cara que estuda muitas línguas ao mesmo tempo, e o que ele conhece é como a língua funciona, ele conhece o sistema, mas ele não usa necessariamente aquela língua no seu dia a dia. Existem duas formas de você aprender uma língua. Você vai aprender inglês para falar, para se comunicar, é uma coisa. Você tem que dominar o vocabulário, as expressões, saber exatamente como usar uma frase no momento certo. Para o linguista, vamos imaginar, que não queira o inglês para isso, ele está interessado em saber como funciona, quais são as regras, quais são os princípios da língua, né? Como se classifica essa língua dentro de um sistema geral, universal das línguas humanas. É uma outra abordagem. Então, eu, por exemplo, eu sei árabe, mas eu não sei árabe para falar, eu não falo árabe. Eu preciso do dicionário. Eu pego um texto, eu olho, eu não reconheço a palavra, vou no dicionário e busco o sentido. Eu faço uma análise sintática da frase, vou procurando palavra por palavra para fazer a tradução. Então, não é exatamente esse saber, né, como se eu tivesse à vontade com o árabe, não, mas eu sei como funciona. Então, se eu me derem um dicionário e um texto, eu vou traduzir. Posso demorar um tempo, mas vou traduzir, né? É mais ou menos assim. E então, o que aconteceu comigo? Nessa época, eu trabalhava no dicionário do professor Ais, que é esse dicionário Ais. Eu escrevia a letra D, era especialista na letra D. Tudo que palavra que começava com D, eu sabia o que significava, mas o dicionário teve um plano Collor, né? Nós tivemos o plano Collor, e com o Collor, os patrocinadores se retiraram. E então, eu fiquei sem emprego. Meu filho mais velho, que hoje tem 31 anos, tinha 1 ano na época, né? E a mãe dele, minha ex-mulher, ela também trabalhava lá. Nós ficamos desempregados, com uma criança pequena e tal, então fomos procurar alternativas. E surgiu esse concurso público, eu fiz, consegui passar e continuei trabalhando, mas não aguentei, porque era um tipo de trabalho que não combinava comigo. Até que, através do próprio Ais, do próprio professor Ais, a quem eu devo muito, né, eu escrevi uns textos e mandei para ele. E ele gostou, fez um prefácio e eu consegui publicar o primeiro livro. Alguns anos depois eu me exonerei, né? Saí do serviço público para realmente poder trabalhar na coisa que eu gostava. Mas aí já não voltei mais para a universidade, né? Quer dizer, toda a minha vida mudou completamente. Porque é engraçado você pensar nisso, né? Você pensa na Receita Federal, no auditor fiscal, você pensa naquele cara assim, implacável, que vai lá, que você não imagina que tem um poeta, um escritor ali dentro. Mas é o pior papel, você não tem ideia do que é, por exemplo, você chega na casa de outra pessoa com a missão de... E outra coisa, a polícia é diferente, às vezes existe uma suspeita. Os fiscais não fazem isso. O fiscal é uma pessoa que sofre muito e por isso tem doenças, são doentes, tem pessoas que têm problemas de coração, pressão. Eu, por exemplo, quando eu saí de lá, saí com uma hipertensão monstruosa. Cheguei a 22/14. Chegou a minha pressão. É muito ruim, porque você vai para a casa do outro, você entra no estabelecimento do outro, por nada, aleatoriamente para fazer uma investigação. E o objetivo qual é? É descobrir um problema. Então, assim, é muito cruel. Essa relação que você estabelece com a pessoa que te recebe é terrível, porque você vai lá, em geral as pessoas são gentis, ela te abre as portas, você está ali, mas qual é o seu objetivo? O seu objetivo é acabar com ele, é descobrir um problema. Tudo bem, se for um criminoso, se for um sonegador, alguém que esteja, aí é ótimo, mas normalmente não é. Normalmente, às vezes, são pessoas que cometeram erros, né? Contábeis. E que não é difícil de cometer erros, dada a legislação tributária, é complicadíssima, né? Exatamente. Eu não trabalhava com imposto de renda, eu trabalhava com um imposto chamado IPI, então era só indústria. Eu, assim, fiquei um pouco mais tranquilo, porque era só um tipo de tributação que você pega, em geral, né, grandes contribuintes, né? São as grandes empresas, né? Então é mais fácil. Mas mesmo assim é uma coisa porque apontar um erro numa questão de classificação tributária, uma alíquota de tributo, você pode levar a empresa a ter que pagar, mas aquele funcionário que é o responsável pelo departamento, ele pode ser demitido, por exemplo. Então, você indiretamente, mesmo cumprindo o seu papel legal, você afeta a vida dos outros. Isso é uma coisa muito difícil de lidar. Precisa ter uma personalidade que, sei lá, que consiga, né,
abstrair da relação humana, né? É muito difícil. Ô, moça, a gente vive atualmente tem uma agenda de reformas e nessa agenda tem a reforma tributária. O que você diria para os parlamentares que estão trabalhando nisso, enfim, se inspirarem? O que você acha da legislação tributária brasileira que você acha que tem que ser pensado? Não estou falando nem da parte técnica, mas assim da filosofia, enfim, do que embala a tributação brasileira, a legislação. Eu acho que tem que ser um modelo de tributário, não saberia responder, porque já me afastei disso e espiritualmente, digamos assim, estou tão longe desse universo que eu já nem me lembro mais detalhes, né? Mas eu acho que ela primeiro tem que ser simples, né? E investigável. Quer dizer, o problema também é quanto mais complexo é o sistema tributário, mais difícil de você investigar os problemas tributários. Então, precisa ser transparente para que o governo, as autoridades, identifiquem imediatamente onde está passando o dinheiro e verificar se esse dinheiro está sendo tributado corretamente, né? Mas o maior problema do Brasil, acho que na questão fiscal, não é exatamente a cobrança do imposto, é a distribuição da renda. É isso que nós nunca fizemos, né? O Brasil tem um projeto, né, elitista, né? A destruição da escola pública, né? A falência da saúde pública, né? Então, assim, é a única forma que você tem indireta de transferir renda por exemplo, através da educação, né? Você permitir que as pessoas tenham escolas de alto padrão, né? Com tecnologia, com professores muito bem pagos e bem formados, né? Tudo isso precisa de dinheiro. O Estado brasileiro, e isso governos de esquerda ou de direita, na minha opinião, não muda nada, nunca investiram nisso, há décadas. Né? Podem, se sucedem, mas ninguém faz isso, pelo contrário. O processo todo é da destruição da escola, né? E a escola que deveria ser o lugar onde você investisse a maior parte desses impostos para poder promover, né, pelo menos a esperança de ascensão social. O Brasil está se transformando num país que é praticamente um apartheid cultural, porque a escola pública está numa tal situação que você não tem perspectiva. Quem entra na escola pública não tem perspectiva de ascender socialmente, a não ser se jogar futebol, ou se for um youtuber, ou se for um cantor, mas você, pelo estudo, né, você não chega. E o Brasil é essa pobreza, né? O Brasil não produz nada. O Brasil é um país que é um país extrativista, tira coisas da terra, né? Faz comida, tira petróleo, tira minério. O que o Brasil produz? Qual é a tecnologia brasileira? O Brasil não tem satélite, o Brasil não tem um carro. O Brasil não tem um automóvel. É uma vergonha. Um país desse tamanho. É uma vergonha. Por quê? Não tem investimento em ciência, não tem investimento em educação. A gente tem um exemplo que foi a Embraer, né? A Embraer é um exemplo bem sucedido. O Brasil produz aviões, né? Mas o que mostra que a gente pode replicar isso, né? É a única invenção brasileira, né? O avião. Maramussa! Ó, já está pronto para entrar aqui com a gente o Ariel Kogan, que é da importadora Família Kogan Wines. Tudo bem, Ariel? Entra aí na conversa. Oi, pessoal, tudo bem? Super obrigado pelo convite. Muito legal essa conversa, estou adorando. Ariel, conta como são qual é o perfil das vinícolas com as quais vocês trabalham? Ah, legal. Bom, eu nasci em Mendoza, acho que vocês comentaram no início do programa, Mendoza, Argentina, que é uma das cidades aí point assim, no mundo do vinho, no mapa do vinho. Eu fiz engenharia industrial, então, e lá fiz uma metade em Mendoza, metade na França. E a engenharia industrial Mendoza basicamente é o vinho, porque é a principal economia da cidade, da província, que seria o estado lá. E, bom, eu vim morar aqui no Brasil, já tenho 11 anos, e eu comecei a perceber que o mercado do vinho, há já uns 8 anos, mais ou menos 8 anos para cá, ele era um mercado super concentrado, assim, tinha 3 ou 4 vinícolas da Argentina. Era a Catena, Luiz de Bosca, a Salenten e mais uma ou duas. E eu conhecia muitíssimos produtores. Em Mendoza, só para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos 2.000 produtores fazendo vinho. Alguns têm vinícola, outros não têm vinícola, alugam outras vinícolas e tal, dependendo da capacidade e tal. Mas são mais ou menos 2.000 produtores fazendo vinho. Eu falei,
faz muito sentido ter mais opções, e principalmente porque tem produtores pequenos fazendo vinho de extrema qualidade e um preço muito bom. E eu sempre, assim, na Argentina e na França é muito parecido, o vinho é um alimento. Então, o vinho está todo dia na mesa de casa, assim, não é uma bebida elitizada como era no Brasil. Hoje está mudando um pouco ainda, eu sinto que não mudou de vez, mas está mudando. Mas há 8 anos atrás, 10 anos atrás, extremamente elitizado assim, o vinho aqui no Brasil. E ainda não é alimento, ainda não é considerado alimento, é considerado bebida alcoólica. Isso muda muito para a questão tributária que vocês estão comentando. E aí eu disse assim, eu preciso trazer. Aí eu tinha algumas economias, tinha guardado algumas economias e decidi trazer os primeiros pallets. Nem era container ainda, era bem pouquinho, assim, as primeiras, acho que 3, 4 mil garrafas, foi o início assim, da empresa, com alguns produtores que eu gosto muito. E acabou dando certo, porque aqui começou um movimento muito forte dos chefes de cozinha. Tinha o Alex Atala, a Paola Carosella, que começaram a dar muita importância no dia a dia assim, dos restaurantes dele, para os produtores pequenos, para a origem dos ingredientes, dos alimentos, para os orgânicos. Praticamente todos os vinhos que eu trago, mesmo que não tenha ainda o selo, eles são de produção orgânica e tal. Então, meio que foi uma coincidência feliz, porque consegui entrar rapidamente nesse mercado dos restaurantes, bares, hotéis, de chefes que se preocupavam na época com isso, e hoje é meio que uma realidade. Assim, é difícil você ir num restaurante assim de legal, assim, dos que renomados em São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador, que não tenha na carta de vinhos, vinhos naturais, de pequeno produtor. Hoje o sommelier se preocupa muito mais por essa pesquisa. Não é mais a relação direta com o importador, mas é a relação com o produtor, o que é muito mais interessante. Ariel, você falou que você descobriu, enfim, você tem vários produtores menores a um custo melhor, enfim, mais razoável. E para o membro do My News, o custo vai ser ainda melhor, né? Porque a nossa parceria, você está dando um desconto de 25%, é isso? Vai ter um cupom, né, Ariel? Vamos mostrar. Tanto em marketing, comunicação, viagens. Então, assim, ele consegue ter um vinho a um preço super razoável. Quem acaba fazendo todo esse trabalho de comunicação dele fora, aqui no Brasil, no caso, sou eu. Os vendedores que trabalham comigo e tal, mas... Então, quando você pega uma vinícola grande, tem um investimento de marketing, de viagem, comunicação muito grande. E isso, obviamente, acaba indo no preço da garrafa. Então, eu acho que é isso. Assim, eu sempre tive me coloquei como missão, assim, tornar o vinho acessível e deixar o vinho mais fácil. Assim, eu sempre falo, o melhor vinho é um vinho que você gosta. Então, Ariel, que vinho posso escolher? Ariel, qual é o melhor vinho? Eu não tenho um melhor vinho. Amanhã, inclusive, a gente vai ter uma sommelier falando da degustação virtual, uma sommelier que trabalha com Ariel. Porque eles estão criando um clube de degustação para virtual. Os membros do My News. Exatamente, virtual. Ariel, eu queria agradecer sua presença aqui. Amanhã a gente vai falar mais ainda, né, Ariel? Eu que agradeço. Mussa, você gosta de vinho ou não? Eu sou mais cervejeiro, né? Eu bebo muita cerveja, até por causa do clima. Mas a Elaine, por exemplo, ela bebe vinho sistematicamente. Então, um tempo mais frio, assim, com ela, à noite e tal, eu bebo. Gosto muito de um tipo de vinho que é do Alentejo. Tem umas marcas de lá que eu gosto bastante, que é um vinho forte, assim. Mas no calor eu não aguento. No calor eu já não consigo. Então, eu bebo mais a cerveja mesmo, tradicional aqui da... Você sabe que você falou uma coisa engraçada, porque eu lembro uma vez na França que eu fui viajar, fui para Provence, e lá eles bebem muito vinho rosé no verão, que eu achava que vinho rosé era uma coisa assim, até quando eu voltei, perguntei para o Renato Machado, na época eu trabalhava com ele lá na CBN, e perguntei para ele, Renato, mas ele, não, o vinho rosé tem tudo a ver com esse clima, esse verão, essa coisa quente. Então, assim, os franceses, no clima quente, eles bebem muito vinho rosé, né? Que é mais fresquinho. Deve ser mais leve, né? Bastante. Mas tudo é isso que o Ariel estava comentando, é uma questão de hábito, né?
Então, você adquire esses hábitos cedo. Então, depois, para mudar, às vezes, depois de uma certa idade, eu já estou chegando nos 60, então já é mais difícil. Os hábitos já estão mais assentados, mais arraigados, aí você não se muda tanto, né? Ariel, você está aqui com a gente? Tô aqui. Não, eu queria agradecer a tua presença, porque nós vamos chamar agora o médico Luiz Fernando Correia, mas amanhã a gente está de volta com mais um assunto de vinhos. Obrigada, Ariel, por você ter participado aqui do almoço. Muito chique. Eu que agradeço vocês. Até mais. Ô, Mara, e agora nós vamos chamar o médico Luiz Fernando Correia, ele está lá nos Estados Unidos. Hoje, o comércio de rua volta a funcionar aqui em São Paulo em horário reduzido, né? Os dados do estado mostram uma desaceleração de casos e mortes. Mas eu acho que o resultado dessa abertura de hoje, em termos de contaminação, a gente só vai saber daqui uns 15 dias, né? Mussa, como é que está aí no Rio de Janeiro? Aqui eu vejo o seguinte, eu não vejo muito movimento, não. O que eu percebo aqui é que as pessoas não estão mais suportando o confinamento. Então está havendo uma espécie de insubordinação, as pessoas estão indo para a rua, né? Você tem o uso das máscaras sempre foi, acho, muito mal feito aqui, né? Então você vê, as pessoas põem a máscara aqui embaixo, né? Deixam a máscara do lado. Então, eu não sei. Na verdade, a impressão que eu tenho, quer dizer, desde o início dessa história toda, eu sempre escutei dizer que o confinamento era importante não para acabar com o vírus, era importante para se preservar o sistema de saúde, para que você pudesse não ter aquele impacto de uma grande quantidade de pessoas necessitando dos leitos ou dos hospitais. E aí, quando a coisa tivesse controlada, que essa transmissão fosse mais paulatina, mais lenta, então você poderia voltar. Mas que o vírus você não termina com o decreto, não é o prefeito que vai dizer se vai acabar com o vírus ou não, né? Eu, por exemplo, eu peguei a Covid, peguei em março, logo no início, quando começaram as primeiras providências. Foi um primo meu, que é cirurgião, que me convenceu a fazer o teste, porque eu achava que não tinha pego. Não, você pegou, porque nós tivemos sintomas levíssimos em casa, né? Uma febre pequena. Eu fiquei cansado depois de fazer a minha ginástica. E fiz e estou lá com o IgG, lá com 2, não sei quanto. Então, eu acho que o teste seria importante, porque tomar decisões que afetam a vida das pessoas de uma forma tão brutal, sem um conhecimento real do que está acontecendo, posso estar falando bobagem porque não sou técnico do assunto, não sei, mas eu acho que o conhecimento do que está acontecendo, testar as pessoas, poderia também não produzir esse outro mal que é terrível, que é o empobrecimento de muita gente. Né? A pós-Covid aí vai decretar, só aqui no Rio de Janeiro, parece mais de 1.000 bares, por exemplo, foram fechados. Então são pessoas que perdem emprego, que não vão retomar o emprego depois, porque a falência de uma casa comercial não vai permitir que ela se reabra quando o comércio puder ser reaberto. Então, Moça, quero chamar para conversa o Luiz Fernando Correia. Isso, vamos lá ouvir quem conhece do tema. Né? Obrigada, Luiz. Está aqui com a gente no almoço. Tudo bom, Luiz? Bom, tudo bem. Obrigado, Miriam, Mara, Mussa, prazer te conhecer agora. Prazer meu. Mesmo que virtualmente, né? Não só pelos inscritos. A situação é complexa, né? Eu acho que a gente já falou aqui, a grande dificuldade, e o Mussa traduziu isso de maneira muito tranquila, é o seguinte: primeiro, a linguagem e a mensagem que foi transmitida sempre foi uma confusão danada, né? A gente não teve uma mensagem única. Se a gente for olhar a diferença do Brasil para os outros países do mundo, que até desempenharam melhor durante o tratamento, a administração da crise da pandemia, uma característica muito clara: existia uma mensagem única de cima para baixo, seja ela qual fosse. Vamos questionar se era mais rígida, se era um pouco mais branda, não interessa. Mas os países que tinham uma mensagem única saíram melhor. Isso a gente vai analisar mais tarde, mas com certeza dá para ver desde já. E no Brasil, bom, a confusão tradicional brasileira, né? O presidente fala uma coisa, o governador fala outra, o prefeito diz outra, aí vem um juiz e muda tudo. Ou seja, o público não tem a menor noção do que está acontecendo.
Luiz, foi agora tomada. por falar em vai e vem de informação, a OMS Eita. disse que os assintomáticos não transmitiam, ou que era muito raro transmitir a Covid-19. E ontem eles voltaram a dizer que pode sim transmitir a doença. O que você achou desse vai e vem da OMS? Olha, isso foi uma declaração muito infeliz de uma doutora que tem um nome complicadíssimo. Eu até anotei para não falar errado, Maria von Kerkhove. Acredito eu que seja isso, a coisa mais parecida com o que eu imagino ser o nome dela. Chama de Maria. Então, a doutora Maria foi lá na conferência de imprensa da OMS, né, na segunda-feira, e soltou essa bomba. Só que o que ela queria dizer é que a gente está começando... Vamos entender uma coisa antes de tudo isso, até para não crucificar Maria. É o seguinte, a gente acha que conhece o coronavírus a fundo, né? Detalhes e coisa nenhuma. Esse bichinho, esse monstrinho está vivendo com a gente na China há 6 meses, no Brasil há 4 no máximo. Vamos pensar que chegou em fevereiro, temos março, abril, maio, estamos entrando no 4º mês de convívio com esse monstrinho e o mundo discute coronavírus como se fosse uma coisa que estava aí há séculos, mas não é bem assim. Então a gente está aprendendo a cada dia, descobrindo uma novidade a cada dia. A produção científica é uma velocidade nunca vista na história do homem sobre esse assunto. Bom, dito isso, a doutora Maria foi para a conferência de imprensa com uma ideia na cabeça. Ela ia aproveitar e explicar para as pessoas que existem 2 grupos de pacientes, além daqueles grupos que a gente já conhece, que são os pré-sintomáticos, ou seja, pessoas infectadas e que irão desenvolver sintomas, mesmo que sejam sintomas muito leves, como, por exemplo, o Mussa descreveu os dele. E existem os assintomáticos, ou seja, pessoas infectadas que nunca irão desenvolver sintoma algum. Pois bem, e ela disse que dentro desses 2 grupos, o que a gente também já está aprendendo é que os pré-sintomáticos, que são aqueles que irão desenvolver algum sintoma, são transmissores mais frequentemente do que os assintomáticos. Só que ela não conseguiu dizer isso. Ela partiu da conclusão final. E aí foi uma confusão danada. Ela se enrolou, né? A coisa é simples. Todos eles estavam infectados. Ponto. Quem desse grupo, os que apresentam algum sintoma, mesmo que leve, e aí é que está o catch da história, porque muita gente pode ter um sintoma tão leve que acha que não teve, né? Tossiu 2 dias, 3 dias e, eu fui assintomático. Não, você foi sintomático, você só não reparou, porque não era uma coisa que te incomodou tanto. Então, você está no grupo que transmite a doença de maneira mais eficiente. A gente estima que 45%, hoje em dia, os números rodam perto disso, das transmissões ocorrem a partir desse grupo, dos pré-sintomáticos, né, que são pessoas que já estão infectadas, não apresentaram sintomas e vão apresentar algum sintoma. Só que aí ela se enrolou e aí começou... Porque aí o problema todo não é ela ter se enrolado. Se a gente tivesse discutido só a ciência, ótimo. Mas aí veio a política e falou assim, tá vendo? A OMS deu mole, explicando... A OMS é comunista. Está querendo me derrubar, está querendo complicar minha vida. Eu estou dizendo há um tempão que pode abrir, que pode soltar todo mundo na rua, porque esse negócio não funciona... não tem transmissão por assintoma, pronto, aí bagunçou tudo. Que essa apropriação pela política da ciência é talvez a grande praga da pandemia. Se existe uma praga dentro da praga, né? É essa apropriação política da discussão científica. A discussão científica, ela é complicada e ela é feita de dúvida, né? A discussão científica não é para ter certeza de nada. A discussão científica só existe se a gente tiver dúvida e procurar resposta. Só que a política quer, principalmente o político populista, o politiqueiro, ele usa a falsa certeza e falsa verdade para tentar fazer sucesso. E aí complica, aí virou essa zona. Mas vamos tentar explicar, acho que a galera do canal já entendeu. É o seguinte, é por isso que a gente está de máscara, ponto. É por isso que temos que usar máscara, ponto. Por quê? Se eu não sei se eu estou infectado e posso ter sintomas daqui a 2, 3 dias, se eu não sei se eu estou infectado e nunca vou apresentar sintomas, se eu sair na rua, eu posso contaminar outras pessoas. Isso é o recado final da história. É por isso que a gente usa máscara. Só isso.
Pessoal, nós estamos já encaminhando para o final do programa e eu sei que a Mara não quer encerrar sem fazer uma pergunta para o Mussa. Fala, Mara. Ô, moça, eu descobri essa semana o tio Gustavo e eu fiquei apaixonada pela história do tio Gustavo. Quer dizer, seu tio era um grande poeta. Nós conhecemos muito do que ele fez, mas sem saber que foi ele, enfim, porque ele não assinou alguns dos grandes obras que ele fez. E sambista, e era também do serviço público, e aí largou para se dedicar ao samba. Conta um pouquinho a história do tio Gustavo pra gente. Ele te inspirou de alguma forma, não? Ele foi uma figura assim, na nossa... Ele não teve filhos, né? Ele é irmão da minha mãe, então, pela família da minha mãe, é uma família de origem nordestina e tal, então tinha uma relação, digamos, diferente do que o meu pai era. E ele não teve filhos e tinha 9 sobrinhos, né? Eu era um desses sobrinhos. O único sobrinho que se aproximou, até também um pouco pela questão da idade, que eu sou um dos mais velhos, sou o segundo, né? Eu me aproximei dele porque ele descobriu que eu gostava de samba. Eu nasci no Grajaú, na zona norte da cidade aqui, então com meus colegas de rua, de pelada, que era uma molecada que tinha, um pessoal, alguns moravam no morro, né? Então eu comecei a gostar, eu comecei a fazer capoeira, né, na rua, então gostava de batucar, e ele descobriu isso e ninguém sabia, né? A gente não sabia que ele era compositor e nem que andava em escola de samba, nem tinha muito essa noção quando eu era criança. Ele descobriu aquilo e se interessou em me levar, porque descobriu talvez um sobrinho, né, que gostava da mesma coisa que ele gostava. Então ele me levou, desde pequeno, levou para a União da Ilha, que era a escola que ele estava. E na época ainda a União da Ilha era uma quadra que ficava lá, também num morro, no Cacuia. Então eu fui lá e tive uma das experiências assim mais fascinantes da minha vida, que é entrar, né? Ele estava conversando com as pessoas e tem aquela coisa, a bateria parada e o puxador cantando samba, a capela, vamos dizer assim, né? Sem nada. Então a bateria está parada. E ele cantando, e ele cumprimentando os amigos, todo mundo, né, abraçando ele, me apresentando. Eu era um garoto, devia ter 13, 14 anos. E aí, de repente, né, na virada do samba, a bateria entra. Eu tomei um impacto, né, com aquela emoção daquele ritmo, fiquei todo arrepiado, até agora eu fico todo arrepiado. E descobri assim, que eu gosto disso. Isso daqui é o meu som, é esse negócio aqui. E aí passei a acompanhar que ele compôs. Ele fez o Amanhã, por exemplo, né? A cigana ali, o destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzio, carta. Esse não está assinado por ele, mas é dele, né? Esse ele fez na minha casa. Virou um clássico. Esse samba é um clássico. Ele tem uns aqui, ele assinou. Porque no meio do samba é assim, os sambas, você não pode confiar em quem está aparecendo ali com o nome na autoria. Porque se ele está concorrendo numa escola, ele não pode concorrer na outra, então ele bota 2 sambas, um com laranja, o outro, e aí o que ele bota o nome dele perde, o laranja ganha. Então é assim, aí você só conhece a história se você circular no ambiente. Aí você fica, não, esse samba é do fulano. Ah, tá, mas está com o nome de outro. Então ele tem o Amanhã, ele fez aquele do Caricaturrindo do Salgueiro, né, que não assinou também. O samba que ele assinou, que é o mais famoso, que é o que o Caetano chegou a gravar, se não me engano, que é o Diga Espelho Meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu, né? Esse ele tá, esse o nome dele tá. E aí a minha mãe recebe lá, né? E as minhas tias recebem ainda todo ano lá um pouquinho do direito autoral durante o carnaval, vem um dinheirinho lá para elas. Ah, que legal. Então, até hoje, porque é muito cantado. Se tivesse os outros seria maior. Mas ele fez também sambas importantes no Salgueiro, isso na década de 60. Então ele era um garoto, né, a família da gente, o meu avô, ele tinha uma situação financeira boa, mas ele morreu, e com a morte dele, eles ficaram na miséria. Então foram morar, saíram do Andaraí, moravam numa casa e foram morar na Ilha do Governador, até num porão de uma casa de uma pessoa conhecida e tal, e tinha um porão lá e eles podiam ficar lá. Então a minha avó era professora, né? Lutou com dificuldade, mas conseguiu e tal. E naquela época tinha aquela história, ela se fazia, as mulheres eram para casar e os homens iam para estudar. Então ele, o irmão, o outro tio Geraldo, foram fazer faculdade de Direito
né? E enquanto minha mãe, por exemplo, não fez universidade nenhuma porque ela tinha que ter um marido, né? Então, aquelas coisas daquela época atrás. E aí ele era um advogado, mas ele jogava bola na Ilha do Governador, também conhecia aquela molecada toda da rua e tal. E ele foi um dos primeiros compositores da União da Ilha. E ele ganhou, na União da Ilha, praticamente todos os sambas da história da União, desde a fundação em 55, se não me engano, de 55 para frente, ele praticamente ganhou todos com um parceiro muito querido, amigo da família da gente, que é o Aurinho da Ilha, já falecido também. E esses dois garotinhos, que eram de uma escolinha muito pequena, do terceiro grupo, resolveram se apresentar na ala do Salgueiro, em 65. E foram para o Salgueiro, que era a grande escola dos anos 60, que tinha revolucionado o carnaval e tal. E eles disputaram contra aqueles grandes feras lá, aqueles artistíssimos, lá, poetíssimos lá do Salgueiro, né? Geraldo Babão, o Bala e toda aquela galera toda. E eles entraram lá e ganharam. Eles chegaram e ganharam 2 anos consecutivos, um sobre História da Liberdade no Brasil, no enredo de 67, que é pouco lembrado, né? Que tem um nome sugestivo, e 67 não é um ano qualquer na história do Brasil, e em 68, Dona Beija, Feiticeira de Araxá, que também é uma história que na época bem, digamos assim, avançada para a mentalidade dos anos 60, né? A história da Dona Beija. E esses sambas ele não assinou, né? Ele não assinou porque justamente ele estava na procuradoria, ele não queria, não ficaria de bom tom um procurador da República assinar um samba, né? Porque era considerado uma coisa de marginal. Então foi por esse motivo. Quando ele resolveu largar a procuradoria, foi ser advogado privado de uma empresa privada, também durou muito pouco tempo, aí sim ele voltou a assumir os sambas, aí voltou para a União da Ilha, depois... Aí ficou entre Salgueiro e União da Ilha, mas são nas duas escolas que ele... Mas ele bebia muito, né? Era uma pessoa que era envolvidíssimo com a parte emocional, bebia demais, e aí acabou falecendo muito cedo. Ô, moça, você não pensa em escrever uma biografia dele, não? Que a história é bonita, eu acho né? Que eu estou muito próximo dele para escrever uma biografia, né? Eu acho que a biografia precisa ter um distanciamento, senão eu não vou fazer um julgamento, não vou ter uma visão crítica. Eu vivi essas coisas, eu ia para os sambas, eu participava das disputas de samba, né? Você tem as disputas, então cheguei a briga de garrafa e tudo, era Olha! Assim, bem simples, porque às vezes tem conflitos. E né? você, é salgueirense ou é da ilha? Eu sou Flor da Mina, que é a escola do Andaraí, que é perto do Grajaú lá, que é a escolinha lá do meu povo, né? A minha verdadeira agremiação é o Flor da Mina do Andaraí, que era um bloco. Na época nem escola de samba era um bloquinho de enredo. E aquela era a minha grande paixão, porque era onde eu frequentava com os meus amigos, minhas namoradas, minhas primeiras amores e tal. Tudo foi ali no Andaraí, no Andaraí, onde tinha a Flor da Mina. Mas assim, o Salgueiro e União da Ilha são escolas familiares. Né? Todo mundo na nossa família é Salgueiro e União da Ilha, porque são as escolas... O Didi foi enterrado com os 2 estandartes, né? Ele foi sepultado com os 2. Né? Ele tinha relação com os 2. Ele nunca ia imaginar que a União da Ilha, aquela escolinha pequenininha, né, parecida com a Flor da Mina, ia chegar a disputar junto com o Salgueiro um desfile na Sapucaí, né, na avenida principal. Então ele nunca imaginava. Nós precisamos encerrar. Eu estou vendo que o doutor Luiz quer fazer alguma pergunta aí. Diga, Luiz. Não é pergunta não, só comentar que o Flor da Mina era na época, nos anos 80 para 90, quando eu me formei e comecei a trabalhar e fiz residência, era um ponto de encontro tradicional do Salão Andaraí, onde eu fiz a minha formação clínica, porque era bem pertinho, em cima do hospital, vamos dizer assim. Né? A gente, com bastante frequência, os médicos do hospital frequentavam o Flor da Mina para descontrair um pouco das atividades do dia a dia. Olha aí, outro sambista revelado aqui pois na medicina. Uma boa surpresa, viu? Melhor clima para fechar um almoço, né, pessoal? O samba. Eu queria agradecer muito ao Alberto Mussa, doutor Luiz, Mara. Amanhã tem mais almoço da quarentena, né? Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Tchau.